Olá, pessoal. Hoje da Presta Sistema, estou aqui para demonstrar mais um implemento do nosso financeiro do Davi, tá? São recursos específicos para algumas empresas. Esse recurso aqui visa aquele cliente que vende para uma empresa e aquela empresa dá cheques de terceiro para eles. E eles necessitam lançar no sistema para fazer o acompanhamento daquele recebimento. Tem duas maneiras de entrar nesse módulo, que é um módulo referente de segmento financeiro e é um módulo que está lá junto com o Factory, um módulo de gestão de cheques emitente. Ou diretamente lá no contas a receber, que tem um botãozinho aqui no canto, G-Cheque. Qualquer um dos dois locais vai estar entrando nessa tela. Essa tela tem esse primeiro momento aqui, que é o momento de consulta, e o momento aqui onde que tem os lançamentos, e o momento aqui onde que a gente vê a parte de gestão, né, das possibilidades. Então, no momento de consulta, uma coisa importante é o operador vem o usuário que está operando para poder gravar no banco de dados. Eu vou colocar lá o código de um cliente, que eu sei que tem cadastrado, digitei ele e vai aparecer aqui todos os lotes que já foram lançados para esse cliente, com o valor, a quantidade que tem aberto, quanto que já foi quitado e o número de documentos que tem dentro daquele lote. Aqui também dá para mim ver os pedidos que esse cliente fez naquele período, dá para mim ver as notas fiscais, dá para mim ver o financeiro que tem lançado lá sobre esse cliente. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou escolher um lote que já existe e o que que vai acontecer? Se eu tentar lançar um pedido, um cheque novo no lote que já existe, ele vai dar erro, tá? Mas eu vou só colocar aqui para ele aparecer os cheques que já foram lançados. Então, quando eu lancei, ó, tem todos os cheques aqui ou documentos que ele permite lançar cheque à vista e cheque a prazo. E aqui ele tem os documentos que foram lançados. Mas vamos fazer um lançamento para ver como funciona, mas para isso nós vamos colocar um lote novo, né? Vamos colocar aqui o lote 4, né? Então hoje é dia 27, que se eu tentasse lançar no lote 2 ou no lote 3, como a data base, essa data de referência não é hoje, ele ia dar erro que já foi lançado. Quando o cliente quer aplicar juros sobre o cheque, geralmente é quando usa cheque de longo prazo. Então ele coloca o juro aqui, ele dá um desconto. Aí o sistema vai aceitar apenas o saldo, né? Que para bater na conta do cliente. Então vamos lá, esse aqui não vai ter isso. Eu posso digitar o código normalmente do cheque e fazendo cheque, código, banco, agência, e está colocando. Mas se eu tiver em mãos uma leitura de cheque, eu posso colocar o código de barras que retorna da leitura de cheque. Eu tenho aqui, não tenho a leitura, mas eu tenho os códigos que retornam. Então eu copiei aqui em memória, eu colei aqui no espaço, é a mesma coisa se eu estivesse lendo uma leitura. Do Enter, ele já preenche o número de cheque, o número do banco, a agência, a conta corrente e já pula lá para o vencimento. Então, quem não tem leitura de cheque, se adquirir, adianta muito. Quem lança muito, tem cliente que lança 10, 20, 30. Eu já vi cliente pegar 60 cheques para bater uma conta de uma nota fiscal no sistema. Vou colocar aqui que o vencimento é para amanhã, para amanhã, para o dia 30, né? Coloquei lá, ele disse o número de dias, vou dizer que é R$ 1.200, dei Enter. Aqui ele vai pedir para me colocar o nome do emitente, vou colocar aqui Mário Salgado, dei Enter, colocou o documento do emitente. Existe uma forma de importar com a foto do cheque, tá? Só que dá mais trabalho, tem que fotografar o cheque, tem que ter uma webcam para fazer isso. É uma leitura com webcam. Aí já puxa até o nome do cheque. Mas aí depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Aí só deu Enter e lançou. Esse lançamento é feito lá no banco de dados do Uniplus, tá? Ele fica lá no banco de dados do Uniplus. Então lançou, ele está lá no banco de dados do Uniplus. Então é bem tranquilo. Aqui tem a parte de relatórios que pode ser emitido. Lançou, ele já salva, tá, gente? Não tem um botão de salvar, porque senão fica muita coisa. E aqui nessa parte vai aparecer os botões para quando você clica no tipo de pedido, para dar o valor a ser atingido. Que muitas vezes alguns clientes fazem o seguinte: eles têm, eu tenho que chegar a R$ 500, que é o valor de dois pedidos, ou de duas notas emitidas que o cliente da empresa mandou de cheque de clientes dele, então vai dando lá. É bem tranquilo, bem fácil de estar trabalhando e para sistemas, soluções confiáveis.